Olá, pessoal, bem-vindos ao Pleno Quiz. Hoje a nossa convidada do dia é a professora Anete Marum. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Anete. É um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Vou adorar conversar com você sobre genômica nutricional. Ah, que bom. Inclusive, já entrando na genômica nutricional, qual foi seu primeiro contato com a genômica? De onde você tirou essa área que hoje em dia já é tão inusitada, né? Quando você Sim, começou foi como? foi há 5 anos atrás, né, aonde eu fui trabalhar em um spa. Eu moro em Santos, né, Uhum. e lá no Guarujá tem um hotel 5 estrelas ali na Enseada, né, um hotel que eu trabalhei muitos anos, chamado Hotel Casagrande. Dentro do hotel tinha um spa, hoje ele não existe Hum, mais, e eu fui durante muitos anos nutricionista desse spa. legal. E aí, lá no spa, nós começamos a oferecer, né, aos pacientes, aos clientes, né, as análises genéticas. Há 5 anos atrás era uma coisa nova, né? Como você falou, Sim. hoje já Se é um hoje pouco ainda é, né? diferente, mas era mais novo ainda, difícil, raro, tinham poucos Sim, laboratórios. sim. E a gente começou a oferecer aos pacientes, e era um público diferenciado, um público com uma cultura de viajar muito para fora do Brasil, e aí eles já conheciam, na verdade, foram Ah, até eles tá. que trouxeram essa demanda Ah, que para o legal. nosso trabalho no spa. E aí foi daí, eu me apaixonei, né? E comecei a estudar muito e transformei isso, né, numa tese de doutorado, e hoje grande parte da minha vida é voltada a estudar genômica. Nossa, sensacional. E dentro da genômica, do que ela trouxe pro mundo da nutrição, principalmente, né? Qual que é a coisa que mais te apaixona hoje em dia de poder ajudar as pessoas através disso? Olha, sendo muito honesta com você, as possibilidades que a gente tem são inúmeras, mas o que mais me encanta, o que mais me chama a atenção é você conseguir, no máximo, trabalhar com a prevenção, né? Eu fui durante muitos anos nutricionista de hospital, né? Uhum, Os primeiros 10 anos da minha carreira, né, de formação, uhum. eu fui nutricionista hospitalar, e então eu falo que eu vi a doença muito de perto, sabe? Sim, sim. Nutricionista de UTI. Então, a possibilidade de você trabalhar com a prevenção, que é a maior finalidade das análises genéticas, né? Me encanta, me encantou, né? Tem um pezinho pessoal aí, porque eu falo que eu tenho muitas predisposições genéticas também que não me favorecem, então aí me empurrou É, a entender e mergulhar nesse e poder mundo. mapear isso é muito legal, né? Você realmente, inclusive na medicina também, e Sim. também na nutrição, acho que esse é o futuro, né? Você trabalhar antes daquele mal ali te acontecer. Exatamente. Isso é a nutrição e a medicina, né, preventiva, ou o que Exatamente. a gente chama de precisão. É precisa, já passou da hora dos profissionais terem esse olhar, Sim. né? Nós somos muito formados, tanto médicos quanto nutricionistas, na doença, né? Então, É, se a gente pensar na nutrição clínica, na dietoterapia da faculdade, a gente estuda obesidade, sim. diabetes, insuficiência renal, DPOC, e não como prevenir isso, né? É, Então, nossa, o pessoal às vezes nem sabe que existe essa prevenção, né? essa chance. Então, a gente trabalha assim, calcula gramas de proteína por quilo de peso, usa o É, peso ajustado, usa o peso ideal, mas assim, vamos tentar prevenir para que isso não, né, não seja necessário. Então, isso foi o que mais me encantou. Essa possibilidade de entender como cada um funciona, né? As diferentes respostas de cada um. 22 anos, né, que eu vivo, respiro a nutrição clínica o dia inteiro, né, da minha vida. Então, eu vi vários pacientes respondendo diferente, inclusive no uhum, spa. Né? Eu falo que o spa ele me deu muito esse olhar dos pacientes comerem a mesma coisa, uma mesma terapêutica, e cada um responder de um diferente, jeito. de um jeito. Então, você consegue entender as dificuldades e as facilidades de cada um. É, exatamente. Uma coisa que eu acho muito apaixonante é você poder ter essa prevenção
com várias coisas, né? Não é só com uma coisa ou outra. Você Não, consegue ver marcador de pedra nos rins, por exemplo, você, que pra você mim é con- é, inusitado isso. essa nutrição, essa medicina de precisão, né? A gente consegue hoje fazer as análises genéticas, né? E a gente consegue chegar até a metabolômica, que é dosar na urina os Uhum, metabólitos finais das reações, né, do nosso corpo, uhum. e cruzar essas informações para a gente ver onde é que está o problema, né? Onde é que o paciente. Então, por exemplo, né, outro dia eu atendi uma paciente que ela estava com processo de depressão e não respondia, não sarava, trocando a medicação. Então, a gente fez as análises genéticas tanto para ver a qual remédio ela respondia melhor, é, é, investiu em entender o metabolismo do complexo B dela, que é fundamental para a formação de neurotransmissores, Que legal. dosou na urina para ver o que estava deficiente dentro da célula, né? Que a Nossa, gente muito tem. legal. Puxa, em 2, 3 meses era uma nova pessoa, né? E lutando aí com o processo de depressão há anos. Então, Nossa, fantástico. eu acredito muito hoje nessa forma de tratar as pessoas. E eu acho que nós, aqui na Plenitude, né, estamos sendo, né, pioneiros em levantar essa bandeira de uma forma maior, né, por meio da pós-graduação, Sim, e que daqui a alguns anos isso seja mais acessível e popular aos profissionais e a mais pacientes, né, com certeza. a usar esse recurso. É, e vai ser, né? Porque Sim, o pessoal vai ver que realmente tem efeito, né, na vida dos pacientes, traz resultado. sim. Então, só É, tende a crescer e muito, né? o que eu falo é que, assim, né, hoje, pela bagagem que eu tenho, muito carinhosamente, né, eu chamo os meus pacientes, os pacientes que me procuram hoje, de pontinhos fora da curva, né? São pacientes que buscam, né, esse tipo de É, análise porque tem alguma dor que não estão conseguindo resolver. A questão é que está cada vez mais crescente esses pontinhos fora da curva. Esses sim, pacientes, seja, né, eu acho que o que a gente vivenciou nessa pandemia agravou muito, seja pelo sedentarismo, pelo emocional, é, pela alimentação, sim, muitos dos problemas das com pessoas, né? certeza. Então, e aí os profissionais têm que estar capacitados a entender, né, como a melhor forma de tratar esse paciente que Sim, está sim. chegando para a gente É, a tão ideia é que difícil. esses pontinhos futuramente sejam a curva, né? Que Que se... voltem, né, para uma resposta dentro do normal. Exatamente. Mas a gente tem encontrado muitos pacientes com respostas diferentes e atípicas à média que a gente está acostumado. E aí, ter esse nível de informação do paciente, esse refinamento, faz muita diferença. Legal. É, com curiosidade minha mesmo, os pacientes que te procuram hoje em dia, é, cada um com uma queixa diferente ou você vê que tem uma queixa que é bem comum com a maioria? Hoje, o maior perfil, né, que eu atendo são Hum, pacientes que, na maioria das vezes, assim, têm diversas doenças autoimunes, entendi. dores, uma queda de. Eu tenho atendido muitos pacientes assim com depressão, uma queda de cognição, Hum, é, querendo prevenir Alzheimer que tem na família. entendi. Mulheres, assim, se fosse para eu definir um público, hoje a maioria que eu tenho atendido são mulheres acima de 40 anos que sofrem com uma doença inflamatória intestinal, ou com uma doença autoimune, ou com uma doença crônica, Uhum, né? E, e buscam mais resultados dentro disso. legal. É, dentro da nutrigenômica, né, você consegue realmente amenizar uma predisposição genética, então. É possível, né? Então, assim, é isso o que a gente mais trabalha. Esse é o principal objetivo, né, da genômica nutricional, trabalhar com a prevenção. O fato é que a maioria das pessoas, às vezes, já chegam com a situação instalada, né? Sim. Então, assim, aí não dá. Mas tem alguns casos que me procuram, então
ontem mesmo eu atendi uma mãe que fez as análises no seu filho de 12 anos. Então, aí tá crescente, é muito Legal. bacana. Mas a maioria tem já alguma situação instalada, né, que quer entender melhor como tratar, como prevenir, né, dentro de uma situação crônica. Muito legal. Dentro da plenitude, a gente vê que tem muita procura por essa área, mas realmente é uma procura que o pessoal tem curiosidade em saber como vai ser trabalhar com isso, né? Você tem alguma dica para dar para os nutricionistas e também até médicos que pensam em trabalhar com essa área, que hoje em dia às vezes são estudantes de faculdade ainda, mas já ouviram falar dessa área e pensam em trabalhar com isso futuramente? Assim, é uma área, ela está crescente, né? Então, esses exames, eles devem ser bem indicados, né? Você trabalhar com laboratórios idôneos, né? Que vão te dar um respaldo. Não é fácil entender essas análises. Eu falo que hoje os laudos, eles vêm muito autoexplicativos, né? Aham. Eles vêm com muita informação de resultado, de conclusão, mas é completamente diferente você ler um laudo do que você interpretar um laudo, né? Sim. Então, quando você lê um laudo, qualquer pessoa alfabetizada sabe ler ali, conclusão, tá abaixo, tá acima, É, mas para você interpretar um laudo, é além disso, é você casar isso com a clínica do paciente, com a bioquímica dele. Então, exatamente. assim, estudar, procurar se abrir, né, ao assunto, procurar cursos, pessoas que já fazem isso há algum tempo na sua prática clínica. Quando eu comecei há 5 anos atrás, a gente não tinha livro, não tinha curso, não tinha pós-graduação, não tinha quase nada. Então, era mais difícil. Então, hoje em dia, eu acho que está mais disseminado, né? A gente tem algumas publicações, por exemplo, livros brasileiros de pesquisadores sérios da USP, de universidades federais, que ajudam muito, né? Porque a maioria dos artigos são da informação de genética, Uhum. é em artigo e é em inglês. Então, para quem não tem uma fluência, entender genética em inglês é difícil, né? Exatamente. Então, né, busque esses livros em português, leia, aí depois vai facilitar para você ir para os artigos que são mais... Livro é maravilhoso, eu amo livro, Sim. eu compro todos os livros, mas a velocidade que está de publicação de genética tem que acompanhar artigo Tem que ser no artigo, né? científico. Porque até o livro ser publicado, impresso, aprovado, né? E você sabe que outro dia, né, eu até publiquei no meu Instagram, tem um gráfico que mostra o número de publicações de genômica nutricional de 2010 para cá. Então, é absurdo, né, nos últimos anos, o quanto isso está crescente. Então, tem que ser realmente em artigo científico. Tem aplicativos que eu sempre indico para os meus alunos, que você baixa no seu celular, é um aplicativo gratuito, que você escolhe as revistas científicas que você quer receber a publicação, né? Uhum. Alguns artigos você não consegue pegar na íntegra por esse aplicativo, mas você consegue saber o que está sendo publicado, o título, o resumo. Aí, se Muito te legal. interessar, você vai atrás Sim. do artigo na íntegra. Então, assim, hoje em dia a gente tem desde cursos e pós-graduação como a nossa, até mesmo aplicativo na palma da mão, que você senta no sofá, clica ali e fala, puxa, Nature, né? Ó, que chique, publicou hoje. Pô, demais. Tanto. Puxa, olha, eu tô, né, interessada em genética, então eu sigo, por exemplo, todas as revistas de genética. Então, eu sei todo dia o que elas publicam. Muito Tanto legal. para atualizar as minhas aulas, né? Como professora, eu tento levar os artigos mais Sim. recentes, quanto saber mesmo, né? Sim. Construir Fenomenal. o conhecimento. Nossa, muito legal, Anete. Eu também Uhum. conheci há pouco tempo essa área, mas por tudo que tá integrando e que eu tenho visto também junto com você e junto com alguns outros professores que abordam o tema, é Sensacional, apaixonante né? mesmo. É. Muito legal.
Bom, obrigado pelo convite, Anete. Foi um prazer te ter aqui no Pleno Quiz. Eu que Espero te receber agradeço, o novamente. prazer foi todo meu. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Se inscrevam no nosso canal e até a próxima.